Pois bem, este é um vídeo que provavelmente você nunca se esquecerá por toda a sua vida. Esse é um daqueles vídeos que fará você perder o sono. Por isso, preste atenção. Nós não estamos sozinhos neste nosso universo. Nunca o estivemos. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Que existem entre 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias neste nosso universo. Sendo que em cada galáxia existem cerca de 100 milhões de estrelas e em cada galáxia milhares, milhões de sistemas solares. Isso significa que nós não estamos sozinhos neste nosso universo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Vou provar biblicamente falando, à luz das Escrituras. Por isso me acompanhe justamente através do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, para entrarmos no assunto propriamente dito. Aonde está escrito, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, disse Paulo, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais é que está ocorrendo a verdadeira batalha, pois este nosso mundo está sendo escravizado exatamente pelas potestades, por estes poderes, sim, do mal, que estão aqui na Terra. Estes que estão governando aqui na Terra não pertencem à Terra. Eles vieram até a Terra. São poderes, são potestades e principados, são dominadores de outras galáxias. Como assim, Darley? Que história é esta? Você está falando de ETs, de alienígenas? Descreva-os como você quiser. Paulo os descreveu como dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Neste caso, prepare-se, pois no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 ao 28, resumindo, está escrito: Veio expressamente a palavra do Senhor para Ezequiel. Olhei e eis um vento tempestuoso, e saíram seres como parecendo animais. Sim, estamos falando de alienígenas. A semelhança do rosto deles era como de homens. Eles se moviam na velocidade dos relâmpagos. Pareciam tochas de fogo. Descrição de discos voadores no céu. Parecem tochas de fogo. Se movem na velocidade dos relâmpagos. Esses seres estavam junto de um disco em formato de roda. Estes discos voadores eram tão altos que metiam medo. Eles tinham à sua volta como cheio de olhos ao seu redor. Estamos falando dos LEDs das janelas em torno dos discos voadores. Elevando-se estes seres, os discos voadores elevavam-se junto com eles, pois o espírito das criaturas estavam nos discos em forma de rodas. Você pode descrever exatamente esses discos voadores como roda, você pode chamá-los de arcanjo, você pode chamar de querubim, pode dar o nome que você quiser. Mas estamos falando exatamente de algo que desceu dos céus. Como assim desceu dos céus? Sim, meu amigo. Estamos falando das potestades dos principados, pois a nossa luta nada tem a ver com seres humanos, mas contra estes seres que vieram dos céus. Você ainda não entendeu? Veja, o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9, 10 e 12. As escrituras, elas descrevem esta verdade através de parábolas. Prova disto é que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado aqui na terra, junto com seus anjos, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: O acusador de nossos irmãos foi derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Está falando de outras constelações, outras galáxias. Alegrai-vos, ó céus. Não é para você se alegrar aqui na terra. Alegrai-vos, ó céus,
e vós que nele habitais. Pois não há apenas um céu. Paulo descreveu 3 céus, 3 realidades distintas deste nosso mundo. Pois Paulo descreveu este mundo exatamente como o império das trevas. Disse Paulo, pois Deus nos transportou do império das trevas. Este mundo jaz no maligno. Não é só este mundo que existe. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Não há apenas este nosso mundo habitável. Pois existe o mundo habitável do Senhor, que nada tem a ver com este mundo. Pois este mundo foi concedido exatamente aos homens. Sim, meu amigo. Então, quem exatamente é o ser humano? Pois está escrito, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Ele desceu até nós. Estamos falando desses seres que desceram nessas rodas, nestes poucos dominadores, nessas potestades, nestes seres que possuem tecnologia avançada a ponto de dominar exatamente tudo que está sobre esta face da Terra. Isso tem ocorrido desde o princípio. Desde o princípio, existem essas potestades do mal, controlando absolutamente todos os governos e absolutamente tudo que está aqui na Terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, que são estes seres, essas potestades, que você pode chamar de alienígena, dê o nome que você quiser, desceu até vós e tem grande ira. Aí você vai dizer, mas Darley, como isto é possível? É possível porque nós somos seres híbridos. Nós fomos gerados exatamente por estes seres. Você não concorda? Então veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Veja o que Jesus afirmou: vós sois filhos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Nós descendemos destes seres que vieram dos céus, que caíram dos céus aqui para a terra. Nós somos seres híbridos. Prova disso que no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, veja exatamente quem é essa estrela da manhã. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Deus que nós idolatramos aqui na terra é justamente o diabo, estes seres que vieram nesses discos voadores aqui para este lugar. Estes nós temos como Deus, pois foi estes seres que vieram até nós e nos geraram aqui na terra de forma de modificação genética. Houve uma modificação molecular exatamente em nossos corpos. Nós somos seres híbridos. Somos filhos do diabo, filhos exatamente em criação das potestades dos ares. Até porque no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, está escrito: sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. Que Pai? Quem é este? Satanás? Que se rebelou contra Deus? Que veio até a terra? Que desceu até nós? Sim, e modificou absolutamente toda a verdade, pois este diabo está assentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Só que os seres humanos não são capazes de cair em si e entender exatamente o que está acontecendo aqui na Terra. Prova disso, que no livro de Romanos, bom, vamos começar pelo livro de Gênesis. Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Nós somos descendentes, somos seres híbridos, criação exatamente destes seres que vieram até a terra. Pois no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós não somos a imagem do Deus verdadeiro. Nós somos a imagem, nós somos criação, exatamente, seres híbridos, modificados geneticamente por estes seres que vieram até a terra. Você não concorda? Veja, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, e sou eu que faço todas essas coisas. E está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim como estes seres que vieram até a terra fazem o bem e o mal, assim nós também o façamos. Nós fizemos exatamente tudo o que eles fazem,
pois a dualidade é proveniente destes seres que desceram até a terra. Por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: veja agora, que eu sou, eu somente, eu é quem mato e faço viver. E os seres humanos fazem exatamente isso, pois nós somos a imagem e semelhança dos nossos criadores. Nós somos seres híbridos. Híbridos. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que viu o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Por isso que nós fomos formados à imagem e semelhança destes seres que vieram até aqui à Terra. Nós somos criação destes seres. Nós não somos filhos do verdadeiro Deus, pois não é a carne e o sangue que é filho de Deus. Disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Disse Jesus, vocês são filhos do diabo. Nós somos criação destes seres, que são dual. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20, está escrito: porque a criação, nós, os seres humanos, fiquemos sujeitos ao pecado, à vaidade, ao engano, ao erro, não por nossa própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós ficamos sujeitos à ilusão da carne, simplesmente por causa da nossa criação, pois nós fomos mudados geneticamente, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, porque a criação, ou seja, os seres humanos, ficaram sujeitos a exatamente à dualidade, ao erro, simplesmente porque nós fomos modificados geneticamente, somos seres híbridos. Embora sejamos filhos da carne, também somos filhos de Deus, pois trazemos em si esta centelha divina. Porém, você precisa refletir sobre isso. Eu não falo por teoria. Eu não estou teorizando. Eu sei de tudo que eu estou falando. Pois isso que a TV, a mídia, relata que é apenas um conto de fantasia, não é. Sei porque já estive na presença deles e não só eu. Nada tem a ver apenas com um conto. Nada tem a ver com alucinação ou com imaginação. Eu não posso descrever tudo que eu sei. O que eu posso contar é o que eu estou contando. Eu sei muito mais, mas eu posso falar até aqui. Conforme for passando o tempo, talvez acrescente mais, mas você pode ter certeza que já estive na presença de tudo isso que estou falando, que eles chamam de alienígena, discos voadores, enfim. Eu estou aqui falando, me expondo. Acha mesmo que eu estaria de brincadeira, estaria brincando com um assunto tão sério? Você acha que essas potestades e principados são o quê?